Muito boa noite, bem-vindo a mais um Basta Querer. Entretanto, nós temos dois números de telefones para o qual você pode ligar. Se você tem um pedido de oração, então liga para este número do WhatsApp, que é o mais 351-912-895-800, ou então... O SOS, que é o mais 351-21-190-8990. Entretanto, você pode fazer o seu pedido de oração, faça já, não fique à espera até a última, e no final deste programa o apóstolo vai orar para si. Entretanto, você também pode ligar, se você tem um testemunho, se você tem alguma pergunta, onde fica uma igreja Maná, quando vai ser a convenção de fé, você quer dar a sua casa para um grupo familiar, você quer ser acompanhado, nós temos consultas pastorais, então você também pode ligar para marcar isso. Então, esses números, né, você toma nota e qualquer pergunta, dúvida você tiver, você pode ligar ou então escrever para nós. E está lá alguém, está lá pastores, né, missionários, que também, se você está muito aflito, até vão orar por si mesmo no mesmo momento. Entretanto, o que é que nós temos mais? Então, hoje foi o primeiro dia da Convenção Jovem, aqui em Portugal, foi hoje à tarde, e não é amanhã, mas sim sábado será então o último dia da Convenção Jovem, aqui em Portugal, no dia 12, pelas 16 horas. Então, todas as igrejas vão se reunir aqui no Tujal, em Portugal. Nas outras nações é melhor ver com o seu bispo ou o seu pastor. Mas pronto, então será o último dia da Convenção Jovem. Todos estão convidados para assistir, para estar presente. Vai começar com um grande concerto e depois vai ter a palavra. E vai ter um convidado especial, que é o teu marido. Ah, é? O teu pai? Sim. Quem é? O apóstolo Jorge Tadeu. Ok. Pronto, então, Convenção Jovem, então todos os jovens, né, esteja aqui presente, porque é uma palavra especificamente para você e é muito importante. Entretanto, também temos a nossa Convenção de Fé de 16 a 22 de agosto, é uma semana inteira, então você toma nota, reserva essas datas e toma já essa decisão de estar lá todos esses dias, todas essas reuniões, para receber tudo o que Deus tem para si. Convenção de Fé é sempre um marco na vida das pessoas, quando as pessoas precisam de direções de Deus. Então a pessoa vai e dedica, se santifica, né, para dizer essa semana, para estar na presença de Deus. Então põe essas datas, 16 a 22 de agosto. Eu acho que temos um spot, né? Sim. Então, vamos ver. Então, Convenção de Fé, você não falta, esteja lá. Marca já. E mais? E como falámos ontem, a curta-metragem Tubos Entupidos vai ter uma estreia, que é no próximo fim de semana, não é este, é no próximo dia 19 de junho, pelas 23 horas, e depois vai repetir também no domingo, dia 20, pelas 15 horas, e podemos ver o spot, o trailer. Vamos então ver o trailer. Lá anda este gajo outra vez por aqui. Desculpa, amigo. Não entendi. Desculpe coisa nenhuma e não sou seu amigo. Também não precisa fazer um escândalo por causa disto. Não admito isso. Não ligues a isso. Não seja mal educado. Eu é que sou mal educado. É sempre a mim que me calham os trabalhinhos ao fim de semana e fora de horas. Parece que se juntam todos para me irritar. Para de suspeitar mal toda a gente. O que é que você está a fazer aqui em minha casa? Sabes de quem é a casa? O que é que fizeste ao senhor? Eu não fiz nada, ele está a Não mentir. estou a mentir nada. Mentiroso aqui não sou eu. Eu sou doutor, ui. Eu tenho ali um taco de beisebol para lhe fazer umas festas. Mas a forma como falam comigo às vezes tiram-me do sério. O quê? Deve estar a brincar comigo. Olá, Bruno. Vejo que já conseguiste sair de casa para desanuviar. Doutor António. Olá, Pedro.
Sabe que as coisas ultimamente não andam a correr muito bem. Era um colega de trabalho que queria que o fosse substituir, mas eu disse-lhe que não. Mas ultimamente irrito-me com qualquer coisa. As coisas começaram a descontrolar-se e Ai, Pedro, Pedro, o que é que tens? O que é que se passa? Não fiques assim, deixa lá. Então, 19 de 19 junho. e 20 de junho. 19 e 20 de junho. Sim. Sim, pode falar. Então, como está no trailer, né, a estreia será no dia 19 de junho, logo a seguir ao Basta Querer, na Curiacos TV, vai então dar pelas 23 horas Tubos Entupidos. Sim. Quem não quiser ou não puder ver nesse horário, pode ver então no domingo pelas 15. Quem quiser ver 2 vezes, também está à vontade. É isso mesmo. Entretanto, também quero lembrar que nós temos a editora, Curiacos Editora, temos o novo site e temos a nova aplicação que está a funcionar muito bem em todos os telefones e todos os tablets, está a funcionar muito bem. Como funciona? Em primeiro lugar, tem que ir para o site, tem que se inscrever e lá tem todo o material disponível, seja livros, seja sons, seja vídeos, tudo isso. Entretanto, também se você se fala uma outra língua, né, ou quer evangelizar alguém com outra língua, logo lá em cima à direita você seleciona a língua. Está a aparecer ali, né? Está a aparecer ali, então ponha lá para cima, logo aqui em cima. Está aqui português, então vê-se aqui as várias línguas onde nós temos material disponível. No momento que a pessoa clica numa dessas, seja em francês, ou eslovaco, ou espanhol, aparece o material que temos nestas línguas. Então, o primeiro passo é o novo site. Você seleciona lá o material que você quer adquirir e depois, a seguir, então faz o download da aplicação. Porque é na aplicação que você vai ler o livro, vai ouvir o som. Então, automaticamente você faz o download da aplicação, você abre com o mesmo e-mail e password que você inscreveu-se no site. Então, automaticamente vai aparecer todo este material que você adquirir. E depois, a partir daí, é só ler, é só abrir e instalar todas as coisas. Então, isto é muito, muito bom para encher-se com a palavra de Deus e também para evangelizar, né? Então, use este material, use esses meios que nós temos à nossa disposição. Mais uma coisa que queres dizer? Não. Não quer dizer mais nada. Pronto. Vamos então para a ação social. Em todas as nossas igrejas nós estamos a fazer ação social, então os irmãos trazem comidas para as igrejas e isto está acontecendo. Na verdade, nós sempre fizemos isso, mas mais ao nível interno. Entretanto, desde que começou a pandemia, então nós estamos a fazer isso também para as pessoas que não vão à igreja, que nós nem sabemos quem são. E para isso nós contactamos os juntas de freguesias, instituições que estão a fazer isso, porque essas instituições, né, eles já têm esta lista de famílias que estão a passar por dificuldades, que precisam de ajuda. Então, todos os fins de semana, nas nossas igrejas, nós fazemos esta recolha e depois, durante a semana, então, ajudamos. Fazemos isto não apenas em Portugal, mas em todos os países onde nós estamos. Entretanto, hoje nós vamos ver algumas imagens que é da igreja, não é da igreja, mas é da entrega de bens que realizamos em ceia. Vamos lá ver.
Então, isso foi da Igreja de Oliveira Hospital. Oliveira Hospital fez esta entrega, então fizeram este vídeo assim muito bonito, então vi-se exatamente o caminho, como é que eles foram e como é que lá aparecem as coisas. Então, vemos aqui esta entrega, né, em ceia, e nós estamos a fazer isto em toda parte. Entretanto, quero agora, então, orar para essas pessoas e também, junto com as comidas que nós damos, nós também sempre damos livros, damos alguns livros para que a pessoa também possa ter um encontro com Deus. Porque a comida, pronto, claro, é muito importante, a pessoa está a precisar disso, mas, na verdade, o mais importante ainda é que a pessoa tenha um encontro com Deus, porque quando Deus entra na nossa vida, então a nossa vida vai mudar para sempre e Deus vai abrir um caminho e, na verdade, é isso que todas as pessoas querem. Então, eu quero, então, agora orar. Ó Deus, em nome de Jesus, que eu traga todas essas famílias que estão a passar por dificuldades diante do Teu trono. Eu peço a Deus que Tu derramas a Tua unção, que Tu os abençoas. E eu peço também a Deus que cada um deles vão ter encontro contigo, para que tu entres na vida deles e que eles também vão experimentar a mudança na vida deles e a tua proteção. E também nós oramos para todas as juntas, todas essas instituições que estão a ajudar. Dá a eles também esta sabedoria e os abençoa em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. E agora? E agora vamos chamar alguém. Vamos chamar alguém que está muito parecido como ti. Sim. E já que estás tão parecida, eu acho que eu vou me afastar um pouco, porque eu sinto-me fora de lugar agora. Pronto. Temos aqui a Filipa. Boa noite, Filipa. Tudo bem? Tudo bem, Pronto, obrigada. Então, pronto, fica aí. Então, olá, Filipa. Olá, Samara. Estás boa? Bem, muito obrigada. Também? Sim. Então, nós hoje vamos falar um pouco sobre a Curiacos Music, não é? Exato. E o que é Curiacos Music e como é que isso funciona, o que é, para que é que serve? Como é que funciona? Então, a Curiacos Music é uma produtora musical que tem como objetivo, não é angariar, mas promover bandas de cariz evangelístico. Convém dizer, senão as pessoas pensam que qualquer banda pode fazer parte. É mais voltada para o lado evangelístico. E pronto, é uma produtora musical para quem não sabe. É isso, é Curiacos Music. Sim, e o objetivo é termos músicas, não é, de vários estilos, não é? Porque não Sim. existe só um estilo. Não, Existem há vários estilos. Para quem gosta, há pop, há reggae, há rock. Fado é que ainda não temos que apostar, que agora há um fado moderno que a malta gosta. Tem vários É estilos. assim, enfim, vários estilos e, por quem não sabe, pode pesquisar no YouTube o que é. Como é que funciona? E porque é que é importante, então, todas as pessoas ouvirem as músicas da Curiacos Music? A música hoje em dia sempre foi uma arte, não é? E a música, ela transporta uma mensagem. Pode ser positiva, pode ser negativa. As nossas músicas da Curiacos Music, todas elas têm uma mensagem positiva, com valores morais, e esse é o objetivo, porque hoje em dia nós ouvimos tantas músicas e às vezes estamos tão felizes a ouvir aquelas músicas, principalmente eu que percebo muito de inglês. Ainda outro dia estava a ouvir uma música e eu, isto é uma batida fixe. Quando fui ver a letra, era a falar sobre a nova ordem mundial e essas coisas não todas. Não convém, não é? Pronto. Então desisti. Sim, mas é por isso que serve, não é? Que é para as pessoas, quem gosta de música, ouvir música, mas música que contenha uma letra positiva, uma letra que traz Exato. vida, não é? Exatamente. Porque as músicas hoje em dia, infelizmente, é tudo... Pronto, não são músicas que... São tristes, são Sim. deprimentes. Quer Às dizer, vezes- as músicas em si são animadas, as letras é Sim, que não. a pessoa está ali toda contente a ouvir a música e vai ver, eu vou morrer, eu vou-me atirar daqui abaixo, eu vou Sim. isto, eu vou aquilo. Pronto. Uma desgraça. E também é importante usar esta ferramenta para evangelizar, não é? Exato, porque a música, como eu estava a dizer, ela transporta mensagens. E há muita gente hoje em dia que vai muito pela música. E então, quando nós evangelizamos através da música, é mais fácil. Se nós, por exemplo, eu não tenho tanta facilidade em falar, é mais fácil nós mandarmos, por exemplo, o link da Curiacos Music e a pessoa vai e ouve. Ou do YouTube, não é? Do Ou do YouTube podes YouTube, é isso, podes era escolher isso. especificamente uma música que a pessoa acha, olha, aquele meu amigo vai gostar desta música, não é? Porque há vários estilos, há estilos para todo tipo de pessoas. Exato. Exato.
Estás pouco faladora agora. É, aqui é mais difícil. Pronto, é aquela parte. Sim, mas pronto, é algo muito importante. Então, o nosso conselho é mesmo que a você, temos as redes sociais, né? Temos o Instagram, o Facebook da Curiacos Music, tem também o YouTube que tem muitos videoclipes, tem também karaoke para quem gosta de fazer, Inclusive, em festas, hoje, na Convenção Jovem. eu ia dizer no festival, na Convenção Jovem, foi muito giro porque vimos bastantes jovens a ir. Era uma das zonas onde tinha mais aderência, era mesmo no karaoke. Tu Exato. ajudaste a cantar. Eu ajudei a cantar. Ajudaste a meter no tempo. Sim, porque há pessoas que vão num tempo mais. São mais Um bocadinho acelerados. diferente do que estava na música, eu fui lá dar uma ajuda. Foste ajudar. Sim. Mas pronto, então temos o YouTube que tem vários videoclipes das várias bandas, como falamos, né? E temos também karaoke, então é importante também para nós enchermos o nosso coração com a música de Deus que traz vida. E hoje nós também temos uma novidade, não é, relacionada com a Convenção Jovem, que é um álbum novo dos Feedback. Exatamente. Palavras que mentem. Acho Palavras assim, que mentem. que se E chama. é um álbum Para o cheio. Sim, não, mas quando... Sim, os Feedback têm música rock. Sim. Mas é um álbum que tem, acho que são 16 músicas. Então é um Ainda álbum... não vi. Pronto, mas eu estou aqui a dizer, Filipe. Está um tough crowd aqui. Está complicado hoje. Pronto, então vais-me mostrar. Queres mostrar onde é que está o álbum? Vamos lá Vou ver. mostrar onde é que está Vamos o aqui no álbum. site. Espera, primeiro vamos dizer. ao site. Vamos ver. Exato, curiacos-editora.com e descemos. Exato, espera, já desceste mais? Já desci mais. Sim. E agora... Eu estava a ir Não, pelo é aqui. outro lado. Eu estava a ir pelo site do Basta Querer. música. E depois então aqui aparece. E porquê que aparece em dois? Porque há uma edição especial para a Convenção Jovem, aqui em Portugal. Sabias? Não. Pronto, Não agora já sabia, sabes. mas então. agora já sei. Sim. Então, podemos ver aqui mesmo o álbum completo, que é este, Palavras que Mentem, Feedback, que tem então as 16 músicas que, pronto, acertei. São as 16 músicas, mas quem está presente na Convenção Jovem pode ir à Sala da Palavra, já no sábado, vai à Sala da Palavra e diz: o que é que eu posso fazer para ganhar uma oferta do álbum todo não, mas parte do Acho que álbum. são cinco músicas de Palavras que Mentem. E eles vão dizer, olha, faz isto ou vai ali. É uma surpresa, não é? Tem que lá ir, porque é Sim. engraçado, é engraçado. Sim. Então, na Convenção Jovem, no sábado, aqui no Tejal, vocês podem ir à Sala da Palavra e perguntar como é que eu posso ter esta prenda, esta oferta para ouvir 5 músicas deste novo álbum, Palavras que Mentem. Se vocês gostarem mesmo muito, então depois podem, aqui no site, tem depois o álbum completo com as 16 músicas. Mas fica já aqui, é uma prenda, não é? Exatamente. Porque toda a gente gosta de prendas, os jovens também Exato. gostam Sei de que prendas. este álbum tem muitas músicas novas e também algumas que os Sim. Feedback já tinham lançado. Em mas alguns assim outros álbuns, não é? com uma cara um bocadinho diferente. Deram ali uns arranjos. Uma cara? Fizeram ali uns arranjos Estou a brincar. em algumas Sim, músicas. porque, por exemplo, cada momento é um single, não é? On Fire foi na Convenção Jovem do ano Este passado. Fogo de Deus também, já Fogo tinha de sido. Deus. O Plano B foi, acho que foi no Natal. Pronto, então é um álbum que contém músicas novas e músicas que já existiam, mas pronto, é um álbum muito completo. E os Feedback é uma banda que tem vários álbuns, já tem bastantes músicas. Eu acho que não vou dizer nada de errado, mas acho que é a banda da Curiacos Music Com mais músicas. álbuns, sim. E mais músicas tem, eles Sim. têm mesmo muitas músicas. E as músicas, para quem gosta de rock, são músicas que contêm a letra muito, muito bonita e letras mesmo que vêm de Deus, não é? Sim, e muitas delas, uma coisa que eu acho muito curiosa nas letras dos Feedback, que eles agarram muito, claro, na palavra de Deus e nas pregações do apóstolo. E pronto, fazem ali uma coisa que fica uma coisa bonita para mim, bonita para mesmo. música, não é? Exato. Sim, são músicas muito bonitas. Então, nós não temos um spot para passar hoje, mas vocês podem já agora entrar na curiacoseditora.com e já pesquisar. E depois no sábado, antes das 16 horas, porque às 16 horas começa o concerto e a reunião, antes das 16 horas chegam aqui, vão até à Sala da Palavra e perguntam e depois... Sim. Eu, por acaso, hoje também não me lembrei, mas no sábado eu vou lá. E tu também vais, eu vou-te levar Tá bem. comigo. Vamos Levem as um duas. amigo com vocês, eu vou com a Filipa. Está bem, Pronto, assim fica combinado. Pode ser? combinadíssimo. Sim. E nós vamos ver um vídeo de um grupo familiar? É isso, então vamos ver agora um vídeo de um grupo familiar que vem de Bruxelas. Boa noite, apóstolo. Boa noite, Bispa Cristel Tadeu e todo o time que está de serviço no programa Basta Crer. Daqui de Bruxelas vai um grande abraço
o nosso grupo familiar da Anderlei, com bem-aja a todos e... Então, um tchau para Bruxelas. Sabes onde é que é Bruxelas? Sei. Sei que eu já lá fui. Ai. Tá É ao com- lado Holanda, do... ao lado da Holanda, Não, ao não. lado da Ah, Holanda. eu Que já é o lá fui. país, que é o país. Que é o país da Bélgica, óbvio. Bélgica. Pronto, então um grande abraço para a Bélgica. E temos mais um vídeo? Não temos mais um vídeo. Mas podemos dizer então porque é que é importante as pessoas fazerem parte de um grupo familiar. Então, o grupo familiar, como nós temos vindo a ouvir falar ao longo destes programas, serve para nós nos enraizarmos na palavra de Deus e também para criar amizades sadias. É num grupo familiar que nós aprendemos as bases da palavra. Pronto, não é? De uma forma mais simplificada, num grupo familiar ouvimos sobre a palavra de Deus e criamos esses laços de amizades boas, digamos assim. E quem não participa ainda de um grupo familiar, como é que pode fazer? Pode ligar para os números que estão em rodapé, o WhatsApp ou do SOS, e perguntar como é que eu posso fazer parte de um grupo familiar. E eles que estão lá a atender os telefones vão dizer como é que pode participar. E quem já faz parte da igreja é mais simples, não precisa de ligar. Não precisa de ligar, vai falar com o pastor, com o irmão mais velho, com quem o está a acompanhar, digamos assim, e pergunta também como é que eu posso participar num grupo familiar. E normalmente nas igrejas tem umas um placar, placas, não é? sim. Com as moradas, as fotos dos líderes, etc. Então é mais fácil. Para quem não souber, vai ao balcão também. Nas igrejas tem um balcão, tem lá sempre alguém muito simpático no balcão e pode perguntar. Tem várias opções. Várias opções. É só ir. É só ir. Então a nossa exortação é que você faça parte de um grupo familiar, porque vai estar no meio familiar, não é? Vai criar amizades, vai fazer parte de uma nova família, vamos assim dizer, não é? Porque cria-se boas amizades que duram e é importante estarmos no meio das pessoas de Deus. E falando agora noutra coisa que vem também, é parecido com o que nós falámos há pouco, que é, nós no nosso ministério temos vários canais do YouTube, né? Há pouco falámos sobre o canal da Curiacos Music, mas temos muito mais. Temos o canal do Apóstolo, onde todos os dias são colocadas as mensagens, né? Não só o programa completo, que passa aqui no dia anterior, no dia a seguir é colocado o programa completo, mas também é cortado partes do programa para a pessoa, por exemplo, ser mais fácil de ouvir. Olha, hoje quero ouvir aquela mensagem de finanças que o apóstolo deu, ou aquela mensagem sobre a origem dos problemas, no caso, não sei se agora ainda não, mas pronto, sei que de finanças estão a colocar. Também há lá outras mensagens, é só ir lá ao canal do YouTube do apóstolo e ouvir. E quais são os outros canais? Os outros canais temos também do Espaço Mulher, também tem lá as mensagens, que agora, pronto, já não há essa parte do programa do Espaço Mulher, mas estão lá as mensagens também. Temos Time Curiacos. Temos nós as duas, não é? Temos a Curiacos Music, como já dissemos, temos Jovem Curiacos, jovens. Tem exato. as várias participações também dos festivais de talento. Exato. Portanto, é sempre interessante ver. Tem muita não é? coisa. Sim, muita coisa. Sim. E mais? Mais algum que eu me esteja a esquecer? Acho que não, né? Pronto, então a nossa exortação é que você siga todas as redes sociais do nosso Ministério para estar sempre a par de tudo e também para estar sempre a encher o seu coração com as coisas de Deus, porque é isso que vai fazer toda a diferença na nossa vida. E nós agora vamos então para a próxima parte, que é o altar de oração. Estamos aqui com o altar de oração. Todos os pedidos de oração que você faz, você pode fazer no nosso site Basta Querer ou então através do WhatsApp SOS. Nós, no final de cada programa, nós oramos para todos esses pedidos, depois colocamos aqui e depois ainda continuamos a orar, concordar para que tudo isso se cumpra na vida das pessoas, para que essa pessoa seja liberta, transformada, salva, para que tudo funcione na vida dessas pessoas. Então, é isso que nós vamos fazer agora mesmo. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós trazemos diante do Teu trono
todas essas pessoas, todas essas famílias que estão com essas dificuldades, esses problemas. Tu és o Deus para quem nada é impossível. Tu és o Deus que abre o mar vermelho. Em nome de Jesus, eu ordeno que qualquer doença que seca pela raiz, qualquer problema seja nulificado, desfeito, qualquer bruxaria é desfeito em nome de Jesus. Ele declara vitória, declara cura, ele declara libertação e transformação de vidas em nome de Jesus. Amém e amém. Entretanto, ficamos agora com o time Curiacos e vamos todos ficar de pé. Vamos começar então a louvar a Deus. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, Altíssimo, à sombra do Omnipotente Deus descansará, descansará. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, Altíssimo, à sombra do Omnipotente Deus descansará. E eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, nele confiarei. E eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, nele confiarei. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, Altíssimo, à sombra do Omnipotente Deus descansará, descansará. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, Altíssimo, à sombra do Omnipotente Deus descansará. E eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, nele confiarei. E eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, nele confiarei. Eu me alegrarei, exultarei em ti, mais do que o vinho, exaltarei teu amor. Atrai-me a ti, andemos unidos. Eu me alegrarei, exultarei em ti. Eu me alegrarei, exultarei em ti, mais do que o vinho, exaltarei teu amor. Atrai-me a ti, andemos unidos. Eu me alegrarei, exultarei em ti. Eu me alegrarei, exultarei em ti, mais do que o vinho, exaltarei teu amor. Atrai-me a ti, andemos unidos. Eu me alegrarei, exultarei em ti. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, cantai louvores, cantai louvores a Deus. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, cantai louvores a Deus. Louvai, louvai aquele que vem sobre os céus. Louvai, louvai aquele que vem sobre os céus, pois o seu nome é já. Exultai diante dele, pois o seu nome é já. Exultai diante dele. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, cantai louvores a Deus. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, cantai louvores a Deus. Louvai, louvai aquele que vem sobre os céus. Louvai, louvai aquele que vem sobre os céus, pois o seu nome é já. Exultai diante dele, pois o seu nome é já. Exultai diante dele. Levanta Cristo, alto, bem mais alto. Levanta Cristo, cada vez mais alto. Levanta Cristo, alto, bem mais alto.
alto. Levanta Cristo cada vez mais alto. Na tua vida. Levanta Cristo alto, bem mais alto. Levanta Cristo cada vez mais alto. E dá os teus fardos. Dá os teus fardos a Jesus, pois Ele cuida de ti. Dá os teus fardos a Jesus, pois Ele cuida de ti. E lá debaixo. E lá debaixo, baixo, bem debaixo dos teus pés, deixa Satanás. Lá debaixo. E lá debaixo, baixo, bem debaixo dos teus pés, deixa Satanás. Mais uma vez lá debaixo. E lá debaixo, baixo, bem debaixo dos teus pés, deixa Satanás. E lá debaixo, baixo, bem debaixo dos teus pés, deixa Satanás. Levanta Cristo. Levanta Cristo, alto, bem mais alto. Levanta Cristo, cada vez mais alto. Levanta Cristo, alto, bem mais alto. Levanta Cristo, cada vez mais alto. É isso mesmo, na nossa vida devemos levantar Cristo cada vez mais e mais no nosso coração, no nosso dia a dia, para que Ele seja connosco todos os dias e assim nós sermos livres, livres da doença, livres do pecado, livres da tristeza. E é isso mesmo que vamos cantar nesta noite. Eu estou livre. Estou livre, eu estou livre, yeah. Estou livre do poder das trevas, do pecado por aquele que me amou. Estou livre, eu estou livre, estou livre pelo sangue do Cordeiro que por mim se entregou. Doenças já não entram mais em mim, pois eu sei que Jesus já pagou. Dores e enfermidades Ele levou para a cruz. Pelas suas pisaduras eu já fui sarado. Estou livre, eu estou livre, estou livre do poder das trevas, do pecado por aquele que me amou. Estou livre, eu estou livre, estou livre pelo sangue do Cordeiro que por mim se entregou. E vícios não te podem dominar. Sabes porquê? Pois eu sei que Jesus te libertou. Na cruz do Calvário o seu sangue Ele derramou. Se Jesus te libertou, então tu já podes gritar. Se Jesus te libertou, então tu já podes gritar. Estou livre, eu estou livre, estou livre do poder das trevas, do pecado por aquele que me amou. Estou livre, eu estou livre, estou livre pelo sangue do Cordeiro que por mim se entregou. Que por mim se entregou. Sempre estamos livres porque Deus, Ele é connosco todos os dias. E ser firme, ser forte, porque assim como Ele é connosco, também é consigo. Não atente para aquilo que você vê, para aquilo que você sente, porque Deus está consigo todos os dias da sua vida. Por isso, ser firme, ser firme, Ser firme, ser forte, ser forte, pois o teu Deus está contigo. ser firme, Ser firme, ser forte. ser forte, pois o teu Deus está contigo. Eu não tenho medo, Eu não tenho medo, nem vou desfalecer. eu não tenho medo. Eu não tenho medo, nem vou desfalecer. Porque eu amo Porque eu ando no caminho da vitória.
Olá a todos e bem-vindos a este Basta Crer, um programa de fé para que você possa vencer com a fé que vence o mundo. E, de momento, estamos a passar aqui os números do SOS e do WhatsApp. Já muita gente fez os seus pedidos de oração, já tem aqui a da Maria Helena, da Maria, outra Maria, José Manuel, o Roque, a Mónica, enfim. Mas eu estou a dizer isto porque mais uma música e a gente vai estudar o porquê, por que razão há pessoas que não estão a vencer financeiramente. Tanto para pessoas que ainda não têm Jesus, como até aquelas que já são de Jesus. Por que razão é que há pessoas que estão a vencer e outras que não estão. Então, quando for esse tempo de falar isso, eu exorto a vocês a estar sem telefonar ninguém, concentrado, quem sabe até tomar nota, porque fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E agora vamos ouvir uma música que diz, pode ser aquela que diz, não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer, não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Há temporais na vida que parecem difíceis de vencer, mas põe os olhos em Jesus e confia nele, na palavra do seu poder. Não me deixarei mover, Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer, não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. eu andarei pela fé. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Ora, muito bem, agora vamos estudar a palavra de Deus e nesta rubrica o título geral ao longo da semana tem sido e vai ser até sábado, por que razão as pessoas têm problemas financeiros? Por que razão? E hoje vamos falar do seguinte, o subtítulo é por que falam errado? Por que não falam certo? Não sabem que as palavras têm poder. Então aqui está, eu vou repetir porque isto é muito importante. Por que motivo há pessoas que têm problemas financeiros? Porque não sabem que aquilo que falam ou falaram, tem toda a influência na sua vida. Então tem que aprender este segredo. Então, agora vamos entrar no meu ponto número 1 que diz qual é a vontade de Deus acerca de finanças. Qual a vontade de Deus? É muito importante saber qual é a vontade de Deus. Por que razão as pessoas sofrem financeiramente? É porque não sabem qual é a vontade de Deus. Não sabem. E Deus que pode e quer,
Ele quer ser a sua fonte, suprir todas as suas necessidades, dar-lhe vida em abundância, aumentar o seu padrão de vida e libertá-lo de todas as dívidas. Então, por que motivo há pessoas que não têm sucesso? Porque não sabem qual é a vontade de Deus. Então, põe o seu acho. Eu acho que é assim, eu acho que é aquilo, Deus me compreende, eu já falei com Deus e disse isto a Deus, quer dizer, Deus, como se Deus é o meu empregado, eu fiz sacrifícios, fui ali, fiz promessas a Deus e nada disso tem valor, porque, na verdade, a gente tem que saber que fé só pode ser colocada em cima de uma promessa de Deus. Se Ele promete, Ele cumpre. Se Ele mandar fazer alguma coisa, é sempre a nosso benefício e sempre dá resultados positivos. Então, por que motivo? É porque as pessoas não sabem qual é a vontade de Deus. Vamos então agora ao meu ponto 2, que diz qual é então o sistema de Deus. O sistema de Deus está, em relação a esta matéria de finanças, está bem descrito em Marcos 4, 26. Eu sei que eu digo isto quase todas as noites, mas é impressionante como há pessoas que ouvem 5, 6, 10, 20 vezes e ainda não alcançaram a totalidade deste grande segredo. É que a lei cardinal de Deus está baseada nesse princípio que Jesus falou, de Marcos 4, 26, que diz que tudo no reino de Deus funciona com base em sementes. Tudo é a base de sementes. Não é só as sementes das plantas, as suas palavras são sementes, o seu dinheiro é semente, as suas atitudes são sementes, e, portanto, se nós começarmos a entender isso, vamos entender por que razão é que isto, aquilo e aquilo outro sucedeu. Então temos que aprender a mudar, neste caso que estamos a falar do poder das palavras, temos que mudar de língua. Temos que aprender a mudar de língua. As suas palavras são sementes. E agora, vamos então ver que há poder em suas palavras. Aqui, você está a ver um livro que eu vou mostrar, que está aí no ecrã, aliás, e que eu tenho aqui também, que tem montes de páginas, e que está a preto e vermelho, com letra grande para se poder estudar. E neste livro, eu ensino exatamente o poder que há nas suas palavras. Fala sobre o lado positivo de falar como Deus fala, o lado negativo, o que é que acontece quando nós falamos errado. Dá exemplos de Jesus, dá exemplos de outras pessoas, e, portanto, é uma ferramenta muito importante que eu exorto você a estudar para compreender as leis de Deus. Esta lei não funciona só para crentes, é para todo mundo. Funciona para descrentes, aquele que nem acredita funciona na mesma, porque é uma lei de Deus, como a gravidade funciona para toda a gente, e é uma lei eterna. Sempre existiu desde sempre, porque é assim que Deus vive, e depois, quando mesmo Deus acabar com os céus e da terra, isto não vai mudar. Portanto, é bom isto aqui. Agora, vamos para a placa seguinte, que diz que há poder nas suas palavras. A placa assim é, palavras são sementes, exatamente. As palavras são sementes, e tem mais um versículo, que aí não está, que diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Eu tenho isso aqui no livro, que diz mais sobre o poder das palavras. As palavras são sementes e diz, deixa eu ver qual é o capítulo, tem tanta coisa aqui. Tanto a morte como a vida estão no poder da língua. É Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21. Também em Marcos 4, 14, Jesus falava da parábola do semeador e ele dizia, depois de começar a explicar a parábola, ele dizia assim, o que semeia, semeia a palavra. O que semeia, semeia a palavra.
o que semeia, semeia a palavra. O que é que isto quer dizer? Que quando você está a ouvir a palavra, porque está a ouvir o programa, ou na igreja o pregador está a falar a Bíblia, ou você simplesmente lê a Bíblia, essa palavra é uma semente que está a ser semeada no seu coração. Então, um segredo é este, que o seu coração é o solo. E a palavra de Deus são as sementes. E o que você tiver no coração vai determinar o seu futuro. Ouça bem isto. Se você tiver um coração cheio de coisas erradas, você fica já a saber por que razão você teve problemas. Porque tudo se passa no coração. Se você tiver ideias erradas, se você está sempre a ouvir coisas contrárias a Deus, você vai ter problemas. E, portanto, o que semeia, semeia a palavra. Quando eu estou a dar a palavra, eu estou a semear a semente de Deus no seu coração. Portanto, está a ver? Jesus a falar isto. A palavra são sementes. Agora vamos ver o segredo de Josué. Josué foi o substituto de, como é que se diz, do Moisés, e ele tinha uma grande responsabilidade, que era levar o povo à terra prometida. E ele estava preocupado, como é natural, como é que eu vou fazer? Porque eu não sou Moisés, eu não sou líder, nunca liderei, o que é que eu sei? Então Deus, para o acalmar, falou com ele e disse, olha, tão somente esforça-te, tem bom ânimo, porque eu vou ser contigo. E depois de dizer esta palavra encorajadora, Deus ensinou-lhe um dos maiores segredos que eu jamais ouvi. E Deus disse assim, não se aparte, é o que está ali naquela placa, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Qual é o livro desta lei? É a Bíblia. Ou seja, não fales o que tu vês, não falas o que tu sentes, não falas o que te dizem, que falam, que o outro que disse que não sei o quê. Não falas o que o médico diz, fala o que Deus diz. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Ou seja, fala da tua saúde, o mesmo Deus fala. Fala das tuas finanças, o mesmo Deus fala. Fala do teu casamento, família, emprego, negócios, etc. O mesmo Deus fala. Porquê? Porque você vai ver que as palavras de Deus são sempre não só positivas, mas cheias de vida. Estão carregadas com aquilo que se chama unção. E se morte e vida estão no poder da língua, você começar a dizer, eu sou um coitadinho, eu sou pobre, eu ganho pouco, eu não consigo pagar as contas, tenho uma grande dívida, estou muito doente, o que é que você está a semear? Problemas. O que é que vai colher? Problemas. Se você começar a dizer, eu sou o mesmo que a Bíblia diz que eu sou um filho de Deus, sou mais vencedor, sou próspero. Não, mas eu não posso dizer isso porque eu estou com dívidas, não tenho dinheiro. Então, você tem que semear, semear o que quer colher. Tem que semear o que quer colher. É por isso que estamos a ensinar que as suas palavras têm toda a influência. Desliguei ali o ar-condicionado, estou com frio. Então, por que razão há pessoas que têm problemas financeiros? Porque eles não sabem Josué 1:8. Não sabem Josué 1:8. Não se aparta da tua boca o livro desta lei. Medita nele, pensa nele, ocupa a tua cabeça com os pensamentos de Deus, dia e noite.
para que tenhas cuidado em fazer conforme está aqui. Ao fazer isto, você vai copiar a Deus, ser igual a Deus. Não é bem igual, é copiar o sistema de Deus. Vai ter sucesso. Portanto, é muito importante. Está a ver? Há uma outra passagem que não estava ali na placa, que vem em Marcos 11. Marcos 11, 23. Poxa, esta minha Bíblia está colada. Vou buscar uma antiga. Marcos 11, 23. Eu que tenho que pedir ajuda. Ah, está aqui. Diz assim. Estou certo? Marcos, estava de 14. Isto falta. Marcos 11, 23. Está aqui. Qualquer que disser este... é verdade vos digo que qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar. Ergue-te e lança-te no mar. E não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que se lhe será feito. Eu vou repetir, Marcos 11, 23. É verdade vos digo, qualquer que disser este monte, qualquer que falar com a boca, não é com a cabeça, ergue-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar, crer que se fará, que acontecerá aquilo que diz, tudo o que se lhe acontecerá. É uma lei de Deus. Se você falar que vou ter problemas e acreditar que vai ter problemas, vai mesmo ter problemas. Se você acreditar que vai ter sucesso, vai ter sorte, vai ter coisas boas e falar, é isso que você vai ter. Está a ver? Portanto, é uma palavra muito importante. Agora, há outra coisa que Marcos 11, 23 também está aqui a dizer. Isto dá para os dois lados, para o lado positivo e negativo. Eu estou a repetir a mesma coisa, porque se você souber que há poder nas suas palavras, você vai deixar de falar coisas erradas acerca das finanças. Eu já sei que o meu dinheiro cai num saco furado. Eu já sei que a meio do mês eu já não tenho dinheiro para pagar as contas. Eu já sei que não me dão emprego. Já sei que não tenho clientes. Já sei que agora as pessoas vão de férias e, portanto, não vão à minha loja. Bem, se você acreditar e falar isso, é uma lei de Deus. E, portanto, tem que começar a pensar ao contrário. Tem que encher o seu coração com a palavra de Deus, sabendo qual é a vontade de Deus. Vamos para a placa seguinte. Quebre o poder das palavras negativas. Tome nota do que sai da sua boca e do que sai da boca das pessoas que falam de si. Quebre o poder das palavras negativas. Tome nota do que sai da sua boca, tome nota do que as pessoas falam de si, quebre o poder dessas palavras. Eu vou explicar. Quando eu trabalhava na África do Sul, eu era engenheiro civil e especializado em pontes e estruturas especiais, e era isso que eu fazia. E então, fui para a escola bíblica e aprendi estes segredos. Fiquei pasmado. Como é que eu, engenheiro, não é? Nunca tinha ouvido falar destas leis. E depois comecei a ver exemplos, até lá na empresa, de pessoal que trabalhava, alguns até debaixo da minha liderança. Eu era engenheiro, tinha um time debaixo da minha liderança. E uns eram muito negativos. Então, eu comecei a entender, por isso é que toda a sorte má lhes acontecia. E outros eram muito positivos, muito alegres, eu sou. E eles tinham
outra atitude, outra maneira de falar, e é isso. E quando eu ouvi isto, comecei a entender os porquês de algumas coisas que me tinham acontecido na minha vida. Comecei a entender que nada é por acaso e que eu tinha tido este ou aquele problema por causa das minhas palavras. Então, o que é que eu decidi? Comprei um bloquinho de notas pequeno. Nós, engenheiros, usamos um blazer e depois usamos uma camisa que tem aqui um bolso para pôr canetas e réguas de cálculo e sei lá que mais. Então, eu ia com isso sempre. E quando eu ouvia assim, uma frase negativa ou estranha, que saía da minha boca, eu escrevia. Ao fim de uns dias eu fui ler aquilo, eu fiquei horrorizado. Muitas vezes eram brincadeiras que eu dizia, mas depois essas brincadeiras viravam verdadeiras. Por exemplo, uma pessoa até pode ganhar muito, mas depois põe-se a brincar que não chega, que já sabe que agora não sei o quê, e é isso que vai acontecer. Então, qual é a minha exortação? Preste atenção ao que sai da sua boca. Se você é um casal, se quiserem ajudar um ao outro, comecem a registrar o que é que sai da boca um do outro. E depois, ao fim de uma semana, comparem as coisas e depois decidam que temos que arrancar essas ervas daninhas. Como é que se faz? Bem, isto só funciona para quem já tem Jesus e que tem, por conseguinte, autoridade para fazer isto. Como se faz é, eu quebro o poder dessas palavras no nome de Jesus. E aqui também no estudo digam todos comigo, eu quebro o poder das palavras em nome de Jesus. Quando eu às vezes estou num seminário ou numa conferência ou até numa convenção, às vezes até na igreja, eu faço um exercício muito engraçado. Eu digo assim, então agora vamos praticar isto. Eu vou dizer que amanhã todos vocês vão ficar doentes. E o que é que vocês respondem aqui no estúdio? Se você não quebrar, é isso que você vai ter, porque eu estou como que a amaldiçoar você. Quando alguém lhe diz, pois tu vai-te acontecer isto, aquilo, aquilo outro, você quebra o poder dessas palavras. Ou anda para aí uma pandemia, não há emprego. Quando eu cheguei a Portugal, todos os anos havia pelo menos uma ou duas quedas de governo. Então as empresas cada vez iam mais e mais abaixo. Então, era de 6 a 6 meses. Então, os grandes gerentes da empresa de engenharia disseram a todos, epá, temos que cortar mais 50% do pessoal. E então, como eu estava há pouco tempo em Portugal, e portanto na empresa não estava ainda efetivo, o meu chefe disse, epá, estás a ver o que é que vai acontecer. E eu ia para casa, todo triste, todo abatido, com a cabeça cheia de pensamentos maus, mas eu dizia, eu quebro o poder dessas palavras no nome de Jesus. E depois semeava positivo, semeava o que a Bíblia diz. O meu Deus supre sempre todas as minhas necessidades. 1000 podem cair à minha esquerda, sem salário, sem emprego, 10.000 à minha direita, eu não, porque Deus dá ordem aos seus anjos para me proteger em todos os meus caminhos. Eu nunca perdi emprego. E 3 vezes em um ano e tal, 3 vezes, não foi só a empresa onde eu estava, todas as empresas diminuíam substancialmente o pessoal. Mas eu não fui. Porquê? Porque eu era melhor que os outros? Não. Porque eu sabia um segredo. E eu estou a ensinar isto consigo. Quebra o poder das palavras que falam de si. A ver? Há até casos em que os familiares vão a casa e, coitadinho do meu neto, e tu e tal, tem cuidado, vai acontecer isso. E você, se não quer ofender as pessoas, também é preciso ter sabedoria, vai para o quarto, vai para sei lá, a cozinha e diz, eu quebro o poder destas palavras no nome de Jesus. E depois semeia sementes positivas. E se houver uma pessoa de família ou amigo que está sempre a falar errado, fuja dele. Portanto, está sempre a ter que arrancar ervas daninhas. Por que razão há muita gente que tem problemas financeiros? Porque eles não sabem os segredos. Não só eles falam errado e deixam que outros falem errado em relação a ti. Vamos para o capítulo seguinte. Falar as coisas que não são como se já fossem. Isto é uma palavra muito poderosa, porque diz assim, está aí até Romanos 4:17, que diz o seguinte, fala de Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são
como se já fossem. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Jesus, à frente de uma menina morta, não disse, vamos orar, coitadinha, a menina está morta. Ele disse, a menina apenas dorme. E há pessoas que ficaram ofendidas e outras se riram. Está escrito na Bíblia isto. Um maluquinho. Não tem piada nenhuma, não sabemos quando é que uma pessoa está morta. Porquê é que Jesus não orou e antes disse uma coisa que parece um absurdo? Porque ele estava a falar as coisas que ainda não são como se já fosse. Ele estava a semear o que queria colher. Quando nós pegamos em versículos bíblicos como esse, diz assim, Filipenses 4,19, o meu Deus supre todas as minhas necessidades, de acordo com as riquezas dele. Se disser assim, ai, agora a gasolina aumentou, ai, o bacalhau aumentou, a gente deve estar, pois, agora não sei como vai ser, a gente diz, o meu Deus vai suprir todas as minhas necessidades. De acordo com as riquezas dele, né? De acordo com o meu salário. Eu estou a semear, semear o que eu quero colher. Põe lá a placa outra vez. Tem outra passagem bíblica, na mesma placa. Que diz, 2 Coríntios, pois já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Então, se eu ouço dizer que agora que está muito mal, que os preços subiram, sei lá, coisas assim, eu não vou dizer, pois é, agora não sei como vai ser, o meu salário não chega, eu vou dizer, não, Jesus é o meu substituto. Eu já sei que ele veio à cruz e, sendo rico, se fez pobre para que eu pudesse prosperar. Então eu tenho um Deus, eu não tenho que me preocupar. Eu conheço também Mateus 6,33, diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o resto me será acrescentado. Como eu ando com Deus, depois eu também posso dizer Salmo 91, porque eu ando com Deus. Eu vou à igreja quando é hora de estar com Deus, tenho comunhão com Deus, etc. 1000 podem aqui à minha esquerda com isto, aquilo ou aquilo, 10.000 à minha direita, eu não. Então eu estou a semear o que eu quero colher. E isto é muito poderoso. Agora vamos para o capítulo seguinte, fala da fé que vence o mundo. O que é a fé que vence o mundo? É uma força que vem por ouvir e ouvir e ouvir, e sai por falar e agir. Vocês conhecem a eletricidade. Não se vê, mas faz muita coisa positiva. Também faz negativo se a pessoa fizer curto-circuito. Mas pronto, não quero falar sobre isso. Então veja bem. Se nós aprendermos estas leis de Deus e as praticarmos, porque fé vem por ouvir. Você está a ouvir, está a vir fé para o seu coração, que é uma energia. Como é que liberta essa fé para você ter sucesso? Por falar o mesmo que Deus fala. Eu já venci e Deus é comigo, Deus supre todas as minhas necessidades, etc. E por agir. Agir o quê? O que é que eu vou ter que agir? Eu tenho que agir fazendo o que a Bíblia diz. Tenho que agir praticando as leis de Deus. Tenho que agir semeando para colher. Ao longo da semana eu falei todos os dias de que o dinheiro são sementes. E para eu poder ter as necessidades supridas, Deus manda que eu semeie. Eu não pago. Eu não estou ali com o intuito, bem, quando Deus me ajudar, eu vou ajudar a igreja. Não é nada disso. Você precisa de semear para poder colher. Qualquer agricultor sabe disso. E Jesus disse, dai e ser-vos-á dado. Com a medida com que medires, é com essa medida que tu vais ser medido. E agora, diz aí Lucas 6,38, só está a dizer a mesma coisa, dai e ser-vos-á dado. Semeia primeiro, colherás depois. Com a medida com que tu medires, se semeares pouco, vais colher pouco. Se semeares muito, vais colher muito. Vamos então para a placa, vai ser a última, que diz, resisti ao diabo. Resisti ao diabo.
Não tem? Ok. Então, isso é o quê? Quando você... isto que está aqui é uma placa muito comprida, provavelmente você não vai conseguir lê-la, mas não faz mal. Sabe porquê? Porque isto vem aqui assim no livro. Ora, mostrem aqui o meu livro que diz Como lutar contra o diabo. Quando você sente que as dívidas se acumulam, quando o dinheiro não chega, etc, etc, nós sabemos que é coisas do diabo, porque a vontade de Deus é suprir todas as suas necessidades. Então eu posso falar ao diabo. E aqui neste livro, no capítulo 14, Práticas de como lutar contra o diabo, na área financeira, nós podemos dizer ao diabo, mas isto é só para quem já é crente. Tem autoridade sobre o diabo, os outros não têm. Satanás, eu fui liberto do poder das trevas. Jesus me resgatou de todo tipo de maldições. Jesus supre sempre todas as minhas necessidades, de acordo com as riquezas dele que não acabam. Porque eu semeio e honro a Deus com os meus dízimos e ofertas, Deus promete que abre as janelas dos céus e derrama sobre mim uma bênção tal que dela advém a maior abastança. Então, veja o que é que eu estou a fazer. Estou a repreender o diabo e estou a semear, falar versículos bíblicos da área financeira. E então o que é que acontece? Acontece que você começa a ver a sua vida financeira a aumentar, as dívidas a desaparecerem, porque esta é a lei de Deus e Deus não muda. Então, agora vamos ver como é que então podemos pôr em prática esta lei de semear para colher. Enquanto isso, o time toca o hino. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades. Oh meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades. Em glória, por Cristo Jesus. Em glória, por Cristo Jesus. E agora estenda a sua mão sobre mim, porque eu acredito que a unção de Deus para a área financeira vai entrar na sua vida, no seu trabalho, no seu negócio. Senhor Jesus, Tu és um Deus fiel que zelas pela Tua palavra para que se cumpra. E, portanto, eu tenho a certeza que todos que estiveram atentos a esta palavra vão praticá-la e, por isso, eles vão vencer e todas as necessidades serão supridas, dívidas desfeitas, em nome de Jesus. Amém e amém. Ele é minha fonte, Ele é o meu pastor, Ele dá-me abundância e nada me faltará. Em glória, por Cristo Jesus. Em glória, por Cristo Jesus. Muito bem. E agora vou falar que podemos, durante uns minutos, telefonar outra vez, porque de seguida eu vou ensinar a origem de muitos problemas. E exorto a todos, quando estiverem a ensinar, a estarem atentos. Sabe porquê? Você não precisa muito de oração. Não. Você precisa muito é de informação. Conhecer os segredos de Deus. Porque senão é como uma pessoa que tem uma pistola, está aí a tirar ao calhas a ver se acerta em algum demónio que está para aí. Eu vou repetir este segredo. Esteja muito atento àquilo que eu vou ensinar no estudo próximo que diz a origem dos problemas, porque isso
é que vai trazer muito sucesso. A resolução de muitos problemas e resposta à oração. Porque há coisas que não vão ser respondidas por Deus porque a pessoa está a fazer coisas que ofendem a Deus. Bem, pode bater à porta do céu, nada vai funcionar. Mas, entretanto, já temos aqui muitos pedidos da Virgulina, Josefina, da Ana, do Francisco, do Bruno, da Helena, etc. E saiba o seguinte, quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais fé se gera lá dentro do seu coração. Quando eu for mais adiante orar, fazer aquilo que se chama oração da fé, a unção, a fé que está no seu coração, vai gerar sucesso. Quanto mais a pessoa tiver a palavra de Deus, mais depressa a resposta de Deus vem e vem. Portanto, é por isso que quando você vê a história de Jesus, ele nunca orava pelos doentes sem estar a pregar mais de 1 hora. Para quê? Gerar fé no coração da pessoa. Não é a oração que cura, é a fé. Eu estou a dizer cada coisa, mas são verdades até científicas. Bem, então, o que mais é que eu queria dizer? Queria dar um abraço a todos que estão em direto connosco, na Roménia, na Suíça, claro, Portugal, Canadá, Luxemburgo, Namíbia, Moçambique, Marrocos, Seychelles, Cabo Verde, Eslováquia, Irlanda, Rússia, Jordão, Iraque, Ucrânia, Finlândia, Jersey, África do Sul, Áustria, Turquia, Argentina, etc. Então, aquele abraço para vocês. E, por que não adorar a Deus com uma musiquinha de gratidão a Deus? Sabe, eu hoje estava a preparar-me, e essa é com muita atenção que eu vou dizer, todos, aqui no estúdio, em toda a parte. Deus estava a dizer assim, não pares de ensinar ao meu povo que um espírito de gratidão abre portas minhas sem fim. E eu percebi logo. O que é um espírito de gratidão? É nós sempre estarmos gratos a Deus por coisas grandes e também pequenas. Pelos milagres, uma coisa, uma pessoa estava muito aflita e Deus fez, ou por outras. Sempre se lembra que mesmo que seja alguém que esteja a ajudar a si, ele apenas é um vaso nas mãos de Deus. Ele é um vaso. É Deus que ordenou que isso acontecesse. Então louva a Deus. Agradeça a Deus. Esteja sempre com esse coração agradecido a Deus. E vai ver que Deus não só vai dar aquilo que precisa, mas Deus vai dar acima do que você pensa ou precisa. Eu falo por mim. Todos os dias eu começo comunhão com Deus, agradecendo a Deus pela minha salvação. Ele tocou à minha porta, felizmente que eu abri o meu coração. E quando eu olho para trás e penso tudo aquilo que Deus já fez na minha vida, e onde é que eu estou hoje? É uma coisa extraordinária. É isso que Deus quer dizer assim a mim. Quando cantamos este hino, cantemos então com este coração aberto para o nosso Senhor. Vamos lá então. Nosso Deus poderoso, Ele reina. Aleluia. Aleluia. Santo
Ora bem, este tema é mega importante, tanto para as pessoas que ainda não se entregaram a Jesus, mas para aquelas que já se entregaram a Jesus, e até para aquelas que já conhecem este livro, porque aquilo que eu vou dizer, este livro, eu estou a falar para além do que eu ensino aqui. Este livro é muito fininho para poder ir por toda a parte do mundo, e neste livro eu falo, se não estou a ver, se é de 11 ou 12 coisas que atraem problemas gravíssimos para a vida das pessoas. Era o que estava na placa, que é bruxaria, feitiçaria, etc, etc. Mas hoje vou falar sobre as más companhias. É um dos temas que eu abordo aqui no livro, mas vou expandir. Portanto, o que acontece? No primeiro capítulo eu vou dizer que as más companhias deitam cheiro. Vamos lá pôr a placa. Muitos dizem, eu dou-me com toda a gente, não me deixo influenciar pelos outros, etc, etc. Bem, agora pode fechar a placa que eu vou falar para andar mais depressa. Muita gente tem problemas na vida por causa das duas coisas, más companhias e estilo de vida. Más companhias e estilo de vida. Eu vou ler Salmo 1. Vou-vos ler Salmo 1. E você vai ver uma coisa que quando eu a ouvi pela primeira vez, eu já era engenheiro, fiquei abismado. Diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos escarnecedores, nem se assenta na roda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Deus está aqui a ensinar que quem andar segundo o conselho dos ímpios, eu conheço pessoas que saíram da miséria, de doença, de uma casa mesmo muito má, com 2 filhos, e entregaram a vida a Jesus, ficaram curados, foram abençoados, foram crescendo, serviram a Deus, e depois o pai de um deles começa a falar com o filho que ele é isto, aquilo, aquilo outro, que ele é um mal empregado, estar aqui na igreja, que ele não sei o quê, e este homem foi um verdadeiro tolo. Deu ouvidos ao pai que era um ímpio, uma pessoa que não é da igreja. Foi ouvir os conselhos, em vez de Deus, que o trouxe até onde o trouxe, foi ouvir o pai com conselhos absolutamente contrários aos de Deus. E sabe o que aconteceu a este que eu estou a pensar? Perdeu tudo e morreu literalmente debaixo de uma ponte. Mas também diz, bem-aventurado o que não anda no caminho dos pecadores. A ver, eu vou só dar um exemplo. Eu trabalhava numa grande empresa e então eles, quando tínhamos grandes projetos, no final fazíamos uma festa e alguns dos meus colegas queriam ir para clubes noturnos. Não sei se me estou a fazer entender. Como as meninas, amigas deles. E como eu não ia, eles gozavam. E eu dava sempre troco. Boa medida, chamava-os uns nomes e dizia, eu não vou porque eu não quero ser como vocês, qualquer dia vai-vos acontecer. E aconteceu. Porquê? Porque é o que diz a Bíblia. Depois diz também, não se assenta na roda dos escarnecedores. Mesmo que seja um familiar que escarnece de Deus ou escarnece das coisas de Deus e da igreja, se você tiver comunhão com essas pessoas, é a minha família. Você não tem mais proteção de Deus. Porque então estou a gozar a Deus, estou a gozar a Bíblia, estou a gozar a casa de Deus. Você fica sem proteção. Vêm os demónios. Jesus disse, o diabo é que vem para matar, roubar, destruir. Jesus também disse, quem ama mais o pai ou a mãe do que a mim não é digno de mim. Portanto, por que motivo há pessoas que sofrem? Está a ver? Porque é que há pessoas que não têm sucesso? Há pessoas que têm grandes problemas. Este é um dos motivos. Agora vamos a outro, que vem em 1 Coríntios 5, aqui na Bíblia, que fala da imoralidade dentro da igreja. Lá na igreja de Coríntios, no tempo do apóstolo Paulo, ainda hoje existe a cidade de Coríntios e igrejas lá também, que é muito perto de Atenas, diz assim, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade que nem mesmo entre os gentios, a pontos de quem vive com a mulher do seu pai.
vive com a mulher do seu pai. Um homem vive com a mulher do seu pai, que é o padrão. Como é que é isto? Bem, estáis inchados, porque eles tinham em Coríntios a mania que eram os grandes espirituais. Nem menos choraste, porque não foi tirado do vosso meio quem praticou esse ato. Na verdade, eu, mesmo ao longe, já condeno isso. E depois diz, etc., que esse homem tem que ser entregue a Satanás para destruir a carne, a ver se ele ainda é salvo do Espírito. Não é bom que isto aconteça. Expurgai o fermento velho, e etc., depois diz, já por carta vos escrevi que não vos comunicais, não tenham comunhão com os que se prostituem. E não é só na questão de prostituição, mas com aqueles que, dizendo-se irmãos, são devassos, avarentos, idólatras, maldizentes, roubadores. Não tenham comunhão com essas pessoas, mesmo que sejam crentes. Porquê? Porque isso deita cheiro, isso atrai demónios. Com quem você anda faz toda a influência. Nós que somos pais sabemos muito bem que não queremos que o filho vá para uma escola problemática, cheia de miúdos que vêm sem pais, da droga e de sei lá de quê, e depois nós aceitamos tudo o resto, pensamos que não tem consequências, tem. Então, cuidado com as companhias. Vamos para o ponto número 2, que fala das más conversas corrompem os bons costumes. Vamos lá, então. As más conversas corrompem os bons costumes. Isto é uma frase da Bíblia, 1 Coríntios 15, 33, e pode ter a placa que eu vou explicar isto em mais pormenor. Muita gente não sabe que brincar com palavras, falar palavras torpes, já vou explicar que são palavras torpes, tem toda a ver com a sua vida. Se você se envolve com pessoas que são indecentes, que não observam moralidade, pessoas que têm aquilo que se refere também como caráter vil, reles, ordinário. É uma pessoa ordinária. Fala de coisas ordinárias, com palavrões e com gestos e com brincadeiras mesmo ordinárias, vis, reles. Uma pessoa que, em vez de ser uma pessoa com nobreza, é o oposto de nobre, aquele vale tudo. É uma pessoa maldizente, passa a vida a falar mal de tudo e de todos, intermete-se na vida de todos, parece o Big Brother lá do sítio. Isso é asqueroso, é nojento, são conversas torpes. Isso é veneno, mas veneno mesmo muito poderoso. Por isso que em Salmo 1 diz, para não andar com esse tipo de pessoas. E muito menos estarmos envolvidos nesse tipo de conversas. Não vos enganeis, diz 1 Coríntios, as más companhias corrompem os bons costumes, corrompem os bons hábitos. O mau hábito, uma pessoa que tem o mau hábito de beber ou de sei lá de quê, já sabemos o que vai acontecer. Diz em 2 Coríntios, não é preciso abrir as Bíblias, eu vou ler, andando na carne não militamos segundo a carne. Não militamos com armas carnais. São os governos que têm muito dinheiro e que vão para as notícias dizer que a Rússia e aquilo e aquilo outro são os maus e, portanto, temos que enviar para lá soldados. É tudo mentira. Eles querem vender armas. Um dos maiores negócios do mundo é vender armas. É só esquemas e mentiras. Então, a nossa guerra não é assim. A nossa guerra é feita por armas poderosas de Deus, que destroem fortalezas, castelos na mente, conversas tolas e ideias do mundo. Eu vou repetir. A nossa guerra não é feita na carne, mas no espírito, com armas de Deus, para destruir esse tipo de castelos, manias, modos de falar, raciocínios, conversas tolas, etc. E destruindo até arrogância, olhos altivos, eu sou o melhor, eu é que sei tudo e tal. E levando
a nossa mente e a nossa língua cativa em obediência a Deus. É como um cavalo selvagem versus um cavalo que é dominado e vai para onde nós queremos que vá. Isto é muito, muito poderoso. Porque a maneira como você fala, como eu falo, faz toda a diferença deste mundo. Toda. Se você aprender a falar de modo nobre, sempre para promover a imagem do outro, nunca denegrindo o outro, mesmo sabendo que ele ou que o outro fez uma coisa que não era muito bonita, não. Você vai encobrir o defeito dele. Você não vai falar disso. Você vai até ajudar essa pessoa a ter uma imagem lá fora positiva. Você vai defendê-lo. Então você fica uma pessoa nobre. Tem conversas nobres. Tem atitudes nobres. E isso é uma força. Veja bem, Deus, eu quando me converti pensei, porquê é que Deus não pega no diabo com uma faca afiada, corta o diabo aos bocadinhos, faz um chouriçada daquilo e acabou-se. Tanta chatice do mundo, o diabo continua aí. E depois é que eu entendi. Deus não pode semear guerras para colher bênçãos. Deus não pode fazer isso. Como é que ele está a lutar? Como é que Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra, o dono de tudo, está a lutar contra o diabo? Sabe com o quê? Com armas que aqui o mundo escarnece, goza. É com amor, com perdão, com atitudes nobres, encobrindo os defeitos. E disso que eu estou a dizer. Essa é que é a batalha. É engraçado, não é? Bem, então, vamos para o capítulo seguinte. Seguir os conselhos dos ímpios traz maldição. Provérbios diz isso, e Salmo também. Salmo 1 diz, eu vou ler porque Salmo é uma passagem muito poderosa. Salmo 1 diz que para nós não andarmos no conselho dos ímpios, e depois diz mais a seguir, deixa-me cá abrir a Bíblia. Bem-aventurado o varão que não anda segundo não anda com dar ouvidos aos conselhos dos ímpios, nem dá ouvido, nem anda no caminho dos pecadores, não anda lá no meio dessas esquemas, nem se assenta na roda dos escarnecedores, seja numa festa, numa família, seja onde for. Antes tem o prazer na lei do Senhor, nele medita dia e noite, e então será como a árvore plantada junto aos ribeiros, a qual dá o seu fruto na estação própria, e as folhas nunca caem, tudo quanto fizer prosperará. Assim não são os ímpios, porque o vento os vai espalhar. Os ímpios nunca subsistirão, não vão prevalecer, porque o Senhor conhece os caminhos dos justos e dos ímpios. Então, aqui está uma palavra poderosa. Agora vamos para o capítulo seguinte. As leis de Deus trazem bênção. Seguir o conselho de Deus traz bênção, traz vida, traz sucesso. Está a ver? Então, qual é a origem dos problemas e qual é a origem do sucesso? É dar ouvidos a Deus, é copiar Deus, pensar como Deus pensa, fazer como Deus diz. Salmo 1, já lemos há bocadinho, agora posso ler Provérbios 3, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes, não te agarres aos teus próprios pensamentos e entendimentos. Eu sou, eu posso, eu vou conseguir, eu consigo tudo. Palermo, vais morrer, não queres morrer, não consegues nada. Reconhece a Deus em todos os seus caminhos e Ele vai endireitar as tuas veredas, os teus caminhos, os teus problemas. Quando nós reconhecemos a Deus, damos ouvidos a Deus, quando Deus até se usa disto ou daquilo ou de alguém para nos corrigir, aceita. Porque Deus só corrige quem ama. E Ele vai endireitar. O que é que quer dizer endireitar? Eu vou explicar. Uma vez, a minha mulher teve que ir não sei onde e disse, tu aquece a panela, pões lá a massa, que é só pôr a massa. E eu fiz isso tudo. Mas sabe o que aconteceu? A massa ficou toda colada, sabe aqueles fiozinhos de massa? Ficou tudo colado. Só depois é que ela me disse, pois, tu não mexeste. E eu disse, tu não mandaste eu mexer. Então aquilo ficou colado. Então quando eu olho aqui, diz assim,
o Senhor reconhece a Deus em todos os seus caminhos e Ele endireita as suas veredas, eu começo a pensar, Deus vai endireitar aquela massa, vai descolá-la, que é impossível descolá-la, e Ele vai conseguir. Está a ver? Deus descola toda a porcaria, toda a coisa errada que eu fiz e põe tudo bonito. É assim que eu entendo aqui. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal, e isso será bom, etc, etc. Portanto, estamos aqui a falar das leis que trazem bênçãos. Muito bem. Agora vamos para o capítulo seguinte, fala de construir a vida na rocha. Construa o seu futuro na rocha. Há alguns dizem, eu creio em Deus à minha maneira, eu sigo a minha consciência, eu tenho experiência, Bem, enfim. Bem, Jesus falou, em Mateus 7, está descrito que ele falou que havia dois homens. Um era sábio, o outro era tolo. E porquê? Porque um deu ouvidos a Deus, ou seja, ele parou para ouvir e fazer. Então, Jesus diz, é como quem constrói uma casa na rocha. Quando vierem grandes temporais, um problema gravíssimo, ele não cai, não perde coisa nenhuma. E o outro, porque muitos acham, sempre foi assim, é assim que se faz, todo mundo faz, eu é que sei, ele, quando vem o temporal, ele perde tudo. Os dois foram atacados com o mesmo problema, gravíssimo. Um perdeu tudo, o outro não perdeu nada. Então, o segredo é este. Temos que aprender a construir a vida na rocha, como dando ouvidos a Deus, fazendo o que Deus diz. Sempre há bênção a quem obedece a Deus. É o próximo capítulo. Vem em Deuteronômio 28, é um dos meus preferidos. Se você fosse ver as minhas Bíblias, você ia ver que esta é uma das passagens que está amarela, de tanto ler e trocar e tal. Porquê? Porque aqui fala das bênçãos. Diz, será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra e todas essas bênçãos virão sobre ti e te vão alcançar. É isso que eu quero e você não quer. Claro que sim. Mas diz o quê? Uma condição. Se deres ouvidos a Deus. Para ouvir quer dizer ouvir e fazer. Então, o Senhor vai mandar que a bênção venha ter contigo. Então, o que é que eu estou aqui a dizer? Estou a falar de obedecer a Deus. É um estilo de vida. Eu disse que hoje íamos falar de o que é que eu disse? De más companhias e estilo de vida. Eu tenho que ter um estilo de vida em que eu construo a vida na rocha, andando com Deus, dando ouvidos a Deus e fazendo o que Deus diz. E sendo obediente a Deus. Quando eu sou obediente a Deus, tudo vai mudar. Agora não preciso mais placas e quero dizer o seguinte. Em Deuteronômio do 15 em diante, fala dos problemas que advêm a uma pessoa que não liga nenhuma a Deus. E é impressionante. Isto é, a rigor, o que se passa da vida das pessoas que estão lá fora. É impressionante. Você leia. Porquê? Porque as pessoas sem Deus estão sujeitas a demónios. Parece que vai tudo bem, de repente, pum, catrapum. E depois ele endireita, agora é que vai ser, cada vez, pum. Porquê? Porque as maldições vão atrás da pessoa até apanhar. Principalmente aqueles que são maus, aqueles que são ofensivos para Deus, então a maldição apanha essas pessoas mais depressa. E por último, eu quero falar qual é a origem dos problemas. Um dos origens dos problemas é porque as pessoas não querem servir a Deus. Em Malaquias 1, Deus deu o recado ao povo de Israel. O povo estava a passar por uma situação gravíssima. Eles estavam a passar fome, eram escravos, porque eles se afastaram de Deus. Eles já tinham sido muito ricos e os senhores, mas como eles se afastaram de Deus, foram perdendo, e a pessoa, como vai devagarinho, parece que não nota. Quando eles estavam na lástima, lembravam-se, ei, oh Deus, começa a chorar e a pedir, e então Deus chamou Malaquias e diz, vai lá explicar ao povo por que motivo é que eles estão assim. Há muita gente hoje, em Portugal, e não só, não é? Que diz, eu sou católico, eu sou crente, eu sigo a Deus à minha maneira, mas quer dizer, Deus disse ao Malaquias
E, portanto, o recado não é só para aquele povo, mas para nós. Se eu sou o Senhor, por que é que vocês não me honram? Está a ver? Quando trazeis ofertas, é os cegos e os coxos. As molas. É um insulto para Deus, dá as molas a Deus. Mas ao seu filho dá o melhor. Se tiver um gato ou um canário, dá o melhor. Mas para Deus é assim, de qualquer jeito. Então está à espera de que é? Bem, pode chorar, não vai acontecer nada. Mas o que eu queria mais dizer é o seguinte. Diz aqui que no versículo 13, diz assim: e dizeis, eis aqui que canseira, que chatice, servir a Deus, não tenho tempo, não posso, não sei nada. Isso é uma grande ofensa para Deus. Porquê é uma ofensa? Porque nós somos chamados para usar os talentos que Deus nos deu ao serviço dele. E tem a história dos talentos. 3 homens receberam talentos, 2 usaram os talentos para beneficiar o seu chefe e o último não quis saber de nada. As pessoas têm talentos para isto, aquilo, aquilo outro, e usam o talento para o mundo, para negócios, para Deus não. E depois vêm com conversas. E vou-lhes ensinar este grande segredo. Servir a Deus nem é uma opção, é uma condição de estar salvo e abençoado. E é o motivo que muita gente que é crente sofre. Não quer servir a Deus. Ou então só serve em parte. E é também para o caso de pessoas que... e depois eles arranjam desculpa, eu não tenho chamada. Então vão à igreja, aquecem a cadeira, vão-se embora, fazem ali umas rezinhas e pronto. Ok, pronto. Já não é mau. Mas há pessoas que têm mesmo chamada de Deus. Já é outro capítulo. E há pessoas que neste momento, ao longo de meses e até de alguns anos, estão com problemas, nunca nada corre bem. Sabe porquê? Deus não os ouve. Porque Ele no coração, Ele sabe, eu tenho chamada, mas eu não quero cumprir a minha chamada. Há pessoas que chegam a morrer. Porque Deus diz, mais vale ele morrer salvo do que ainda andar e não sei fazer o quê. Há pessoas que dizem, não, mas eu já honro a Deus com os dízimos, ofertas. Quando uma pessoa tem chamada de Deus, é melhor que ela sirva a Deus. Há pessoas que dizem, não, eu sei que tenho chamada e que devia largar tudo para trabalhar tempo integral na igreja. Mas está a ver, e agora como é o dinheiro? E as férias? E isto, aquilo, aquilo outro. E isso é uma ofensa para Deus. Estar a perguntar a Deus. Eu tive um bispo, pois o dispensei. Então o apóstolo quer que eu vá para a África. Quem é que paga as passagens? Quem é que paga a comida? E a escola do filho? E as férias? Se você está maluco ou quê? Primeiro, lembra-se o que é que eu prometi? Bem, eu li. Eu prometo muito trabalho, servir muito a Deus e que Deus é que vai fazer sustentar a sua vida. Está a perguntar a Deus como é que Ele vai suprir as suas necessidades. É uma ofensa. É o Criador dos céus e da terra. Agora, o que a pessoa quer é que Deus ponha dinheiro na minha conta para eu gerir a minha vida como eu quero. Mas depois canta, faz de mim, Senhor, te seguirei. Este é um motivo muito, muito verdadeiro. Eu conheço pessoas de outras igrejas, eu conheci grandes homens de Deus, um até veio cá por instruções de Deus, ensinou grandes segredos, e este é um dos grandes segredos. Pessoas que não queriam, aliás, o Lester Salman não queria servir a Deus. É muito engraçado, eu vou contar esta história de gira. Então, ele tinha chamado a Deus e não queria. Queria ir para negócios, porque negócio. Então um dia ele estava a morrer. E orou. Então Deus deu-lhe um sonho. E no sonho, ele via-se, no sonho, ele bem vestido, a pregar. E não, eu não quero isso. Mas depois via ele, também bem vestido, dentro de um caixão morto. Também não quero. E Deus disse, bem, não há opção. Então ele começou a pregar, irritado. Eu estou aqui porque senão Deus me leva para o céu e eu ainda quero viver. Até que um dia Deus me mostrou milhões de pessoas ir para o inferno. E a chorarem, a cair no poço do inferno sem chance nenhuma.
E quando ele me contou isso, eu vi também. Eu estava a ver uma imagem. Ele disse, mudou a minha vida. E a partir daí, nada, fiquei curado, nunca nada me faltou. A lição a tirar é, quando nós servimos a Deus, Deus supre tudo, acima de nós pensamos, mas não é como a gente quer. É a maneira dele. O povo de Deus saiu do Egito e não comprou roupa, nem sapatos, nem comida, e não lhe faltou nada. Mas não foi como eles queriam, é a maneira de Deus. Portanto, é o que eu queria dizer. Sirvam a Deus. Sirva a Deus. Nós, quando um dia chegamos ao céu, vamos ficar admirados que há pessoas que não tinham chamada para ser evangelistas ou a trabalhar a tempo integral, mas foram fiéis. Acordavam à 1 ou 2 da manhã para ir orar. Deus os acordava, ou quando não acordava, eles iam na mesma. E esses vão ser muito maiores que grandes pregadores, porque foram fiéis. Não é o título que impressiona a Deus, é a nossa atitude para com Ele. Então, é isso que eu queria dizer. E agora, eu quero, enquanto o time vem aqui, levar você a fazer uma oração, a pedir a Deus, na oração do Pai Nosso, que a vontade de Deus seja feita. Pai Nosso, estás no céu, santificado seja o teu nome, quer dizer, que o nome de Deus seja glorificado, honrado, quando as pessoas olham para mim, por causa do nosso bom testemunho. Digam todos assim comigo, Pai Nosso, estás nos céus, santificado seja o teu nome, tua vontade seja feita na minha vida, como é feita no céu. Perdoa-me as minhas dívidas, como perdoa o próximo. Não me deixes cair em tentação. E para ti toda a glória, toda a honra. Amém. E amém. E agora cantamos um hino de alegria, para depois eu orar. Logo de seguida vou orar por todos os pedidos de oração. Cantamos um hino de louvor e adoração. Porque Ele vive, posso crer no dia da manhã. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, sim, eu sei que o meu futuro está nas mãos. E agora vamos orar. Agora o coração está cheio da palavra de Deus. Essa palavra gera fé, gera uma energia que se chama fé. E agora eu vou orar, fazendo a oração da fé, consiste em você dizer a Deus, ó Senhor, eu recebo agora a minha cura. E a partir daí você acredita, estou curado. Nada é impossível para Deus. Estou-me a lembrar de uma senhora, tinha um fluxo de sangue há 12 anos. 12 anos foi aos médicos, gastou dinheiro e isto e aquilo, nada funcionou. Mas quando começou a ouvir falar do Jesus que curou o cego, etc., ela disse, se eu tão somente tocar em Jesus, não é preciso que Jesus venha ter comigo, não é preciso que Jesus me toque. Se eu tão somente tocar em Jesus, eu também vou ficar curada. E um belo dia ele passou ali perto e ela foi de costas, furou a multidão, furou a multidão, e de costas, sem que Jesus soubesse, ouvisse alguma coisa, tocou nela. E logo, saiu o poder de Deus para dentro dela, ficou curada.
Jesus parou todo mundo porque ele sentiu. Quem é que me tocou? E os discípulos disseram, Senhor, toda a gente está a empurrar, uma multidão atrás de ti, uns pisam, outros empurram, outros mexem. Não, mas alguém me tocou com fé. E a senhora admitiu, fui eu. E ela disse, a tua fé te curou. Naquele dia, muita gente tocou em Jesus, mas só uma tocou com fé. E fé é isso que eu estou a ensinar aqui. É receber. Quando eu orar, tu só tens que acreditar, eu recebo agora. E sabes, meu irmão, eu podia estar aqui a dizer o teu nome, o teu problema, mas são tantos. E sabes que não é isso que cura, é a tua fé e a minha. Quanto a mim, quando eu orar, eu acredito que todos vão ficar curados. Que toda a enfermidade vai secar para a raiz. Todo o poder da bruxaria vai parar em nome de Jesus. Que Deus vai abrir caminhos que estão fechados. Que Deus vai pôr um sorriso de alegria onde há tristeza e lágrimas. É isso mesmo que eu acredito. E tu só tens de fazer o mesmo, acreditar. Somente crer. Somente crer é o teu trabalho, somente crer. É por isso que eu vou pedir que tu ouças e cantes este hino, agora mesmo. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível para quem crê. Somente crer. Somente crer. Muitos problemas aqui, desde dívidas, bruxarias, famílias, problemas de família, problemas, montes, problemas de doenças, problemas de finanças. Estenda a sua mão agora sobre mim e faça esta oração dizendo assim, ó Deus, eu acredito que Jesus morreu para me salvar e curar. E agora, Senhor Jesus, eu recebo a minha cura. Recebo agora a minha libertação. Eu recebo agora a resposta à minha oração. Amém e amém. Aleluia. Agora eu oro por si. Chama lá que xerabagosoro. Coma que xerebabasarabahara. Há homens de negócios que estão-nos a ver já há algum tempo e dizem eu preciso de Deus. Mas estão com um bocado de vergonha. O que é que vão pensar? O que é que a sua família vai pensar? Olha, não é a sua família que vai curá-lo, muito menos ajudá-lo no seu negócio. Venha à igreja manar mais perto de si. Honra a Deus, sirva a Deus, louva a Deus. E vai ver como o seu negócio vai prosperar. No final deste ano você vai ter mais do que jamais você teve, porque Deus é que é o abençoador. Há juízes que estão a pedir misericórdia a Deus. Ou seja, um favor não merecido. Porque você sabe, Deus sabe o que é que se passa. Mas se você cumprir aquilo que prometeu a Deus, hoje mesmo, essa sua enfermidade vai começar a desaparecer. No seu caso vai ser em 15 dias. Deus está de olho a ver se você faz aquilo que prometeu a Deus. Há pessoas que são generais e pessoas de negócios em vários países foram apanhados a fazer branqueamento de tal para mim, etc. E você está a pedir ajuda a Deus. Até disse a Deus, se tu realmente existes, alguns disseram, faz com que o homem fale do meu caso. Estou-lhe a falar, alguns de vocês são médicos, diretores de departamentos, gerentes de fábrica, generais. Graças a Deus, Senhor. Porque estas pessoas também vão ser libertas pela tua grande misericórdia, no nome de Jesus Cristo. Há pessoas que têm problemas, há pessoas que jogam em hóquei, têm problema nos ossos. Há uma pessoa que furou um dos ouvidos. Alguém está internado e alguém está a pedir por um familiar internado por causa de uma operação que estão a fazer ultra delicada no cérebro. Eu falo que essa operação vai funcionar bem no nome de Jesus. Amém e amém. E agora cantemos este hino, dizendo, Senhor, Jesus, eu creio. Porque a partir de agora temos que acreditar. A unção, a semente de cura divina está a crescer dia e noite até dar o fruto total. Vamos lá então cantar. Jesus, eu creio. Jesus,
Jesus, eu creio, tudo é possível. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio, tudo é possível. Jesus, eu creio. E agora quero orar por si, você que diz, eu quero ter esse encontro com Deus, eu quero ter certeza que estou salvo. Também tem pessoas, eu estou a mostrar pessoas, até jovens casados de fresco também, que se desviaram. O diabo enganou-vos. E a vida é um desastre. É uma atrás da outra. Até que vocês se sentaram, começaram a pensar, tem que voltar para a casa de Deus. Mas alguns estão como que com vergonha. Mas eu vou dizer, vergonha de quê? Quem é que vai lá estar a olhar para si? Não. Venha à casa de Deus. Volte-se para Deus. Ande com Ele. E vai ver que, rapidamente, Ele lhe perdoa e lhe dá um começo novo. Para você que diz, eu preciso, ter certeza que estou salvo. Baixe a sua cabeça para orarmos, porque Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém se pode salvar a si próprio. Nem há outro nome pelo qual podemos ser salvos. Foi o que Jesus disse. Nem no céu, nem na terra, não é através de santos, nem budas, só mesmo o nome de Jesus. Então, baixe a sua cabeça em reverência e diga, ó Deus, eu acredito que Jesus morreu e derramou o seu sangue para me salvar. Perdoa-me, Senhor, porque eu também admito, falhei, sou como toda a gente, eu errei, por isso eu peço perdão. E agora, Jesus, eu abro o meu coração, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém. E ajuda-me, guia a minha vida. Amém e amém. E agora ouça esta música, porque Ele vive. Amanhã vai ser bom. Depois da manhã ainda melhor. Tudo vai começar a mudar para melhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, sim, eu sei que o meu futuro. Fazer, depois de entregar a vida a Jesus, vir à igreja Maná mais perto de si, não houver nenhuma, faça deste programa a sua igreja e telefone ou escreva para um desses telefones, marque um encontro pastoral para que você possa explicar o que é que se passa e o pastor vai acompanhar até você ter sucesso a 100%. O que mais é que nós devemos fazer? Entrar num caminho novo, andar com Deus. Andar com Deus é estar na casa de Deus quando são horas com Deus. É ser batizado nas águas. É ir a um grupo familiar para aprender os rudimentos da doutrina de Cristo. E fazendo isso, você vai ver que tudo vai mudar para melhor. Até a música que eu quero que eles cantem dentro de poucos segundos. E se você já é um crente, você é um evangelista, use este programa para atrair o máximo de amigos e pessoas possíveis, para que eles sejam salvos, libertos e curados. E tudo vai mudar, está a mudar para melhor. Tchau, tchau, até amanhã. Tudo vai mudar, mudar para mim.
mão do Senhor e aos seus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu